Bom, hoje na nossa aula nós vamos comentar mais alguns exemplos de distribuição de frequência que foi o assunto na quinta-feira passada, né? E hoje nós vamos comentar diretamente alguns exercícios, como é que a gente monta a tabela, como é que a gente vai fazer a distribuição de frequência, ok? Então vamos lá. Michele está entrando aqui. Gustavo Vinícius. Bom, então o objetivo hoje é entender como que a gente vai montar essa tabela, né? Que é a tabela da distribuição de frequência. Gustavo, já coloquei aqui. Boa noite. Tá aqui no chat. Bom, então aqui já está pronto, mas a gente vai comentar como é que foi feito, né? Então nós temos aqui um exercício. Deixa eu ligar aqui minha canetinha. Pedro Lucas está entrando. Rafaela Farias. Rafaela é a novata? Sim, Você entrou no terceiro período ou no primeiro? no primeiro. Primeiro. Seja bem-vindo, então, à nossa turma do primeiro. Obrigada. Nada. Depois a gente passar os trabalhos que você me falou, depois eu vou passar para você, tá? Ok. Então, vamos lá, gente. O que é esse exercício aqui? Eu tenho lá 50 notas de alunos. Obtenha a distribuição de frequência, tendo 30 para limite inferior da primeira classe e 10 para intervalos de classe. Então, aqui ele especificou já todas as informações para mim tentar construir a tabela, certo? Então, como é que a gente vai montar agora que a gente vai ver? Mais um entrando aqui. Bom, então, a minha distribuição de frequência vai começar, como ele mesmo disse no texto, com o valor 30 de nota. Então, é o primeiro valor que eu coloquei aqui, ó, na tabela. 30. E outra coisa importante, o intervalo de cada classe, intervalo é de 10 em 10. Então, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Cada classe será colocado 10 valores. Ou melhor, de 10 em 10, né? 10 valores não. De 10 em 10.
Estou colocando aqui na frente quantas classes eu tenho. Porque isso eles não especificaram, né? Eu vou ter 7 classes na minha distribuição de frequência. Então, sempre lembrando que ele me já informou qual o primeiro valor a começar. Não precisa descobrir. Então, se eu olhar na minha tabela primitiva, o que eu posso observar que o menor valor é quanto? Alguém já encontrou qual que é o menor valor? Quem que já enxergou aí? 33? 33, está lá em cima, né? Vamos circular ele aqui e ver se tem mais algum menor que ele. 33, 33. Não, 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 não. Tem o 35, né? Então, o menor valor é 33. Qual que é o maior valor? Quem achou aí? 98. 98. Então, pela minha tabela primitiva, a minha distribuição de frequência tem que estar mais ou menos nesse intervalo. Como ele já me informou que o limite tem que ser começar com 30 e tem que ser de 10 em 10, então eu vou até o 100, né? Por isso que a 7ª classe aqui, ó, parou no 100. Então, o menor é 30, o maior foi 100. Está aí montado a primeira coluna, a coluna das notas. Certo? Beleza. Qual a segunda coluna? O que representa esse FI? Esse FI, nós damos o nome de frequência absoluta. Frequência absoluta. E o que é a frequência absoluta? É você contar quantas notas na tabela estejam entre 30 e 40. Lembrando que o 40 não conta nessa primeira linha, conta na linha de baixo. Sempre o último valor, ele é exclusivo. Ele exclui da primeira, vai contar na segunda. E assim por diante. A segunda conta na terceira, a terceira conta na quarta, e assim por diante. Então, se a gente observar lá, vamos contar só a primeira para a gente verificar se está certo. Então, eu vou contar entre 33 e 39. Quantas notas eu tenho aqui? De 30, né, melhor, até 39. Tenho 33, vou fazer um xizinho, ou melhor, fazer um risquinho só. Então, tem 1, aqui não tem nenhum menor que 40, aqui também não, aqui também não, aqui também. Ah, aqui tenho 35. Aqui não tem nenhum, aqui também não, aqui também não, aqui também não, e aqui também não. Tá faltando alguns aqui, vamos olhar. O senhor esqueceu do 39. Ah, 39, beleza, obrigado. 39, mais algum? Trinta e cinco, já coloquei. Ó, tem outro 35 aqui em cima. Bom, acho que foi só, né? Então, vamos contar quantas pessoas tiraram entre 30 e 39. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou lá, coloco 4 indivíduos na frequência absoluta. Agora, o segundo, o que eu tenho que fazer? Entre 40 e 49. Vamos mudar a cor aqui para eu colocar para a gente visualizar melhor. Vou colocar um roxo aqui.
Vamos contar então, mais um aqui, mais o último. 40 até 49. Ó, a primeira linha não tem nenhum, né? Ó, a segunda linha já tem um. 41. Né? Vamos lá para outra aqui. Ó, outro 41. 50 não pode. Cuidado com o 50, que o 50 é na linha de baixo. Ó, 48. Ah, mudou a cor aqui, ó, danadinho. 48, 47. Aqui também não tem, não tem. 45. Aí mudou as cores tudo agora. Não adiantou mudar a cor. 42. Então, vamos lá. Quantos que nós tivemos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai lá, marca 6. Vocês observaram que quando você utiliza a tabela primitiva, fica muito difícil você enxergar os números? Por isso que nós comentamos na aula passada, né? Que o que eu devo fazer? Eu devo colocar em ordem crescente. Porque se eu coloco em ordem crescente, para depois descobrir a frequência absoluta, é mais fácil. Assim, tem que tomar muito cuidado para não esquecer nenhum número para trás. Né? Então, por isso que a gente faz o rol. Aqui não fiz o rol porque são 50 números, mas quando tem uma quantidade menor de 50, a gente faz o rol para ficar mais fácil para representar o intervalo e também representar a frequência absoluta, tá? Bom, só fiz dois aqui para a gente visualizar como é que eu chegaria nos outros valores, certo? Então, essa é a frequência, distribuição de frequência com intervalo de classe. Vamos para mais um exemplo. Bom, os resultados do lançamento de um dado, né, 50 vezes foram os seguintes. Também não está organizado. Então, isso aqui é a tabela primitiva, né, que a gente diz, né? Tabela primitiva. Tabela primitiva. Só que esse número 2, em relação ao número 1, não tem intervalo de classe. É sem intervalo de classe. Então, tem que ficar atento no exercício se ele quer que você faça uma tabela com intervalo ou sem intervalo. Como aqui é aquele lançamento de dadinho normal, só de 6 faces, não tem sentido colocar intervalo realmente, né? Então, o número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui, ó, é somatório, tá? Somatório é a soma de todos os números. Então, somatória, no caso aqui, foi 50 lançamentos. Então, no final aqui da tabela, da segunda coluna, tem que dar 50. Vamos lá, então, para fazer o primeiro. Quantas vezes apareceu o número 1 na tabela primitiva? Ó, apareceu aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando um. Cadê onde que eu não estou enxergando? 1, 2. Ah, aqui, ó. De cima, no meu nariz aqui, não vi. Então, por isso que na tabela tem 6. São 6 números 1 que eu tenho na tabela primitiva. Tá? Vamos para o número 2. Vamos ver se realmente tem 8 mesmo. Vamos fazer um círculo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Acabou, né? Então, o número 2 apareceu 8 vezes. E assim por diante, até chegar no último número 6. Ok? Então, essa é uma tabela, essa é uma distribuição de frequência bem mais simples, né? Você está representando apenas quantas vezes o dadinho teve o número 1 voltado para cima, depois o voltado para 2, o 2 voltado para cima, o 3 e assim por diante. Então, não tem intervalo de classe nesse caso. Então, nessa matéria, vai ter 2 exercícios. O que não tem intervalo e o que tem intervalo. Tá bom? Bom, essa aqui é que dá mais trabalho, esse exercício número 3. Por quê? O exercício número 3, ele não deu nenhuma informação. Nada. Nada de nada. Então, olha só. Considerando as notas de um teste de inteligência aplicado a 100 alunos, forme uma distribuição de frequência. Então, como eu disse na última aula, toda vez que eu tiver uma quantidade de elementos maior que 50, no caso aqui é 100, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar uma fórmula para calcular a quantidade de classes. A fórmula é essa aqui que está em cima, aqui, ó. I mais ou menos 1 mais 3,3 log de n. Esse n representa a quantidade de elementos. Então, no caso aqui, é 100 indivíduos. Então, log de 100. Quando não aparece o log com a base, então nós já sabemos que a base é 10. Então, ali seria log de 100 na base 10. Certo? Então, aqui eu vou colocar aqui para a gente relembrar um pouquinho o que é o log, essa função, né? Como é que a gente resolve isso aqui? Bom, a base, quando não aparece, ela é 10. Então, você iguala isso aqui a x e resolve da seguinte maneira. Função exponencial, né? Porque o logaritmo e o exponencial estão juntos. A base elevada a x, que é o resultado do logaritmo, é igual a 100, que é igual a o logaritmando. Então, o que eu tenho que fazer? O que é 100? 100 é 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Então, você elimina a base e olha os expoentes. X é igual a 2. Então, log de 100 na base 10 é igual a 2. Se por acaso tiver um exercício que não dá para calcular dessa maneira, né, o log, aí você vai ter que usar uma calculadora, ou científica ou HP, para determinar o logaritmo, certo? Então, aqui eu peguei um valor 100, exatamente dá para a gente fazer o cálculo sem calculadora, tá? Usando a regrinha do log. Então, aqui deu 2, aqui, ó. Log de 100 igual a 2. 2 vezes 3,3 deu 6,6. 6,6 mais 1, 7,6. Arredondando, sempre vou arredondar, né? O I igual a 8. Quer dizer, então, que a minha distribuição de frequência tem que ter 8 classes. 8 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, realmente teve 8 classes aqui. Bom, agora, o outro cálculo a fazer é distribuir de quanto em quanto, quer dizer, o intervalo de cada classe. Aí você vem nessa outra formulazinha aqui, ó. Então, agora a gente tem que encontrar tudo. Não deu nada no exercício, né? Esse H representa o intervalo de cada classe. O que é o AT? O AT é a amplitude total da minha tabela. Então, vamos ver aqui se realmente é isso, né? Como é que a gente encontra a amplitude total? O maior valor e o menor valor, subtraindo eles. Então, o maior valor aqui, ó, é 108. Foi a maior nota do teste de inteligência, né? E a menor nota foi qual? Bom, vamos ver aqui, né? Menor valor. Ó, não, 64 não.
Esse aqui era o 64. Ah, tá aqui, ó. 62. Esse é o menor valor. Então, para nós subtrairmos 108 menos 62, dividido por 8. Por que 8? Exatamente o valor do I que eu encontrei. Então, 108 menos 62, que dá 46, divide por 8. 5,75. Aí a gente vai arredondar, né? 6. Então, cada classe vai ser um intervalo de 6 em 6. Então, como que eu vou começar agora? Porque não deu informação nenhuma. Eu vou começar com o primeiro valor, o menor, 62. Então, 62 mais 6, 68. 68 mais 6, 74. 74 mais 6, 80. Até chegar na última classe, que chegou a 110. Esse é o valor da última classe. 110. Então, pronto, pontinho. Montei a primeira coluna, a coluna das notas. Agora, igual a gente viu em outros exercícios, a frequência absoluta. Quantos alunos tiraram entre 62 e 67? Lembra que o 68 só entra na linha de baixo. Então, contando aí, nós tivemos 5 indivíduos. 5 indivíduos tiraram essa nota, de 62 até 67. Vamos ver se é 5 mesmo? Vamos fazer só um, porque agora aqui tem mais indivíduos, fica mais difícil. Ó, 64. O que mais? Até 67. Aqui não tem mais nada. Aqui também não. 66. 63. 67. Aqui também não. Aqui também não. Também não. Também não. Também não. A última. No. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, 5 indivíduos tiraram a nota de 62 até 67. Agora você faz a mesma coisa com a segunda classe. Entre 68 e 73. Vai dar 14, que já vai dar uma quantidade maior, né? Até 73. 1, 2, 3. Quase que eu marquei o 75. 75 não entra. 70. 74 não entra nessa, né? 73, 73, 72, 72, 71, 73, 72, 73. E acho que é só, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando. Cata aí, gente. O 70, professor. Cadê? Onde está o 70? Ah, obrigado. 70. Mais algum? Tá vendo o tanto que é mais difícil se não tiver o rol, né? O rol fica bem mais organizado. Tá faltando um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá faltando um. Onde que vai estar esse 1, hein?
Tem um perdido por aí. Aqui, ó, 68. Ô, danadinho, hein? Bem no início. Então, realmente deu 14. 14 indivíduos. Então, eu aconselho sempre que tiver que analisar a distribuição de frequência, colocar no rol, né? Colocar nela organizada, ordenada. Demora para fazer isso? Demora um pouco. Mas depois que você fez também é bem mais tranquilo para terminar o exercício, né? Então, esse número 3 realmente deu trabalho, né? Para chegar na tabela da distribuição de frequência. O número 4 é igual ao número 2. Já é mais tranquilo também, porque não tem intervalo de classe. É sem intervalo. Aqui, ó. Forma uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Então, não precisa colocar. Os números que aparecem aqui nas vendas diárias de determinado aparelho elétrico, né, durante um mês, numa firma comercial, está representada aqui, ó. Então, a menor que apareceu foi 10 num dia, e a maior foi 17. Então, apareceu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, essas são as minhas classes, né? Frequência, 10 apareceu uma vez, o 11 apareceu uma, duas, três, né? O 12 apareceu uma, duas, três e 4. E assim por diante, né? Uma vez, 3 vezes, 4 vezes, e assim você consegue fazer mais essa distribuição de frequência, tá? Essa é mais simples. Número 5. Complete. Agora sim. Completar uma tabela bem mais completa, né? De distribuição de frequência. Então, eu vou entrar aqui novamente. Deixa eu apagar aqui, para nós entrarmos de novo.